nós vamos continuar falando aí sobre o relacionamento entre pais e filhos. É a nossa ênfase dentro dos relacionamentos familiares. E nós já tratamos da importância da família e agora estamos focando aí no que a Bíblia fala especificamente sobre o relacionamento entre pais e filhos. E hoje a gente vai concluir esse tópico 4, que mostra para nós que a relação entre pais e filhos é preceituada no Antigo Testamento e repetida no Novo. E nós vimos que a questão da obediência aos pais é colocada em alto nível da Bíblia. Você desobedecer a seus pais obstinadamente, repetidamente, nutrir um coração rebelde, nutrir um coração duro, que não se sujeita a seus pais, isso na Bíblia é colocado como um pecado terrível. No Antigo Testamento, isso era punido com a morte, com apedrejamento. Os próprios pais levavam o filho até os juízes da cidade para que eles pudessem executar isso, dar essa sentença de morte. E nós vemos que no Novo Testamento há também uma ênfase na malignidade desse pecado, porque é uma marca dos últimos dias, é uma marca do nosso tempo. Os filhos sendo desobedientes aos pais, os filhos maltratando os pais, os filhos desprezando os pais. Isso é uma marca dos incrédulos, em especial os incrédulos dos nossos dias. Então tudo isso daí nós já vimos e nós paramos nesse slide aqui, nessa citação que fala da necessidade, da obrigação, do dever que os pais crentes têm de instruir os filhos, inclusive usando da disciplina. Então, é fato conhecido do nosso convívio, da nossa realidade, da nossa própria vida, do que a gente vê por aí, seja em contextos crentes, em contextos incrédulos, que a criança precisa de correção. Nenhuma criança nasce perfeita, diferente do que muitas pessoas pensam aí na teologia, de que a criança nasce sem pecado, a criança nasce pura, até determinada idade ela não peca. Isso é uma grande bobeira. Todos nós nascemos em pecado e por isso nós precisamos de correção, nós precisamos de disciplina. E você vê isso acontecendo tanto com o pobre como com o rico. Ficou muito famosa aqui essa cena aí é o netinho da rainha, né? O netinho da rainha fazendo. Ele faz umas caretas, né? Ele fica pra mãe. Não, ele tapa a boca da mãe com a mão. Assim, em outro contexto, aquela mão já estaria lá embaixo já. Quando ele faz assim, os dedos já estariam arrancados, né? Dependendo do pai ali. E você vê como é que chama isso aqui? A Kate. Você vê ela toda inglesa, né? Filho, para, filho, você vai ficar sem chá, né? Filho, para, filho, que isso, filho? Não. E o menino lá, fazendo assim. Então isso, a malcriação, a desobediência, a rebeldia, é algo que está presente em todo ser humano depois da queda, não tem jeito. Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. A criança nasceu com pecado. E quer você seja da realeza, quer você seja do plebeu, né? Quer você seja plebeu como a gente, a desobediência, essa predisposição a desonrar os pais, a desrespeitar os pais está ali. E é por isso que é importante que os pais disciplinem os filhos. Então eu vou ler de novo essa aspa aqui para a gente continuar da onde a gente parou. Então, citando ali o livro Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberg, ele diz assim: o papel principal do pai é prover para os filhos e proporcionar a devida criação e disciplina. Essa responsabilidade envolve a educação formal e informal e implica o exercício de várias formas de disciplina, inclusive a disciplina física. E é aqui onde o bicho pega para muita gente, porque na visão psicologizada que existe hoje, a disciplina física é a causa do cara ser um serial killer, é a causa do rapaz ser um revoltado com a vida, é a causa do rapaz ser traumatizado, é a causa da menina ser complexada. A disciplina física hoje é vista como uma violência absurda que os pais não podem colocar sobre os filhos. Inclusive há discussões calorosas aí, que a gente não vai entrar no mérito da questão, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que os mais velhos, os pais, os responsáveis, não podem
oprimir a criança, ou não podem colocar sobre a criança nenhum tipo de opressão, de violência física, nenhum grau. Por isso que na época em que isso começou a ser divulgado, o pessoal ficou maluco, falou, isso daqui vão começar a prender os pais que disciplinam os filhos, porque o texto dá margem para isso. Mas essa é uma discussão muito maior que não tem tempo da gente tratar aqui. Agora, o que a gente não pode ser inocente é achar que a disciplina física é vista pelo contexto secular como algo aceitável, mais uma opção, que alguns acham que sim, outros acham que não. Não é assim que funciona. A posição cristã da disciplina física, que envolve disciplina física, é uma posição recusada pela vasta maioria dos incrédulos. Eles olham para isso e veem nisso um modelo educacional ultrapassado, um modelo educacional falido, um modelo educacional que não leva a nada. Então, em medidinhas como essa, em palavreados como esse, em orientações educacionais, em modelos educacionais contemporâneos, nisso a gente percebe que a visão bíblica está sendo contrariada. O que, é claro, não tem que nos surpreender. O mundo sempre vai contrariar a visão bíblica, sempre. Aí, todos crentes que seguiram o modelo educacional bíblico, sendo disciplinados, inclusive fisicamente, estão aí super bem, cresceram pessoas íntegras, pessoas sérias, pessoas normais. Aí não tem nada desses traumas aí que são ditos por conta da disciplina física. Então, olha ali os textos que falam a respeito disso. Provérbios 3 e 24. Provérbios 3 e 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Tem uma tradução diferente aí? Capítulo 3, versículo 24. Tem alguma tradução diferente? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Olha só como o Provérbios coloca. A minha tradução colocou aborrece a seu filho. Talvez alguma tradução esteja como odeia. Quem não disciplina o filho, o mundo fala hoje, não, essa pessoa ama verdadeiramente o filho. Por quê? Porque não disciplina a criança fisicamente, não leva no banheiro para bater lá no bumbum da criança, não pega a vara, não pega ali algum tubo de cola quente, sei lá, alguma coisa ali que represente a vara para disciplinar a criança. Essa pessoa ama a criança. A Bíblia fala que é o contrário. O pai que não disciplina o filho, esse pai odeia a criança. Porque o pai que ama a criança, o texto fala que isso acontece em que momento? Tarde ou cedo? Cedo. Desde cedo a criança precisa ser disciplinada. Quando é bebezinho, é claro, sempre é importante respeitar a proporcionalidade da disciplina. Um bebezinho você não vai disciplinar como você disciplina um adolescente. Na verdade, o bebezinho, se você só encostar na fralda do bebezinho, o bebezinho já fica apavorado já. Você não precisa, o sofrimento físico ali do bebezinho é uma coisa assim, é uma cosquinha que você faz nele e ele já chora, já fica. Mas é importante que isso aconteça desde cedo. Então, a partir de que momento um pai deve começar a disciplinar o filho? Quando ele já está andando? Não necessariamente. Se fizer birra já no berço, desde o berço já vai ser disciplinado. É assim que funciona, é assim que a Bíblia apresenta, porque a malignidade já está no coração da criança desde cedo. Outro texto, Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Tem outra tradução aí, alguém? A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afastará dela. O que está ligado ao coração da criança? A tolice. A tolice. Notem que a tolice em Provérbios não é apenas alguém bobo. A gente lê Provérbios, a gente vê o tolo, a gente pensa que é alguém bobo. Em Provérbios, ser tolo é ser mau. É alguém que é moralmente condenável. Esse é o tolo. A insensatez em Provérbios é assim. E aqui a gente vê que isso, a tolice, a insensatez, a maldade, está ligada ao coração da criança. E não é a super nani que vai tirar isso, com o cantinho da disciplina, com o cantinho da vergonha, com exercícios. Não, o texto fala que é a vara que vai fazer esse divórcio. É a vara que vai fazer essa separação. Outro texto, Provérbios 23, 13 e 14.
Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Então quando a criança está sendo disciplinada, eu vou morrer, eu não aguento mais, não vai morrer. É só um espetáculo que a criança está dando, mas ela não vai morrer. Não precisa ficar preocupado. Claro, né? Isso, de novo, vou falar isso daqui a pouco, mas sempre com equilíbrio, sempre com domínio, sempre com controle, não de modo violento, excessivamente violento. O 14. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui, quando o texto fala de inferno, não está falando de inferno no sentido de eternidade. Se fosse assim, o pai crente ia viver batendo no filho, né? Quanto mais o filho apanha, mais longe do inferno ele fica. Mas não é essa, não é a ideia aqui, não é de inferno no sentido espiritual, de salvação. A palavra que aparece aqui é a palavra Sheol. E no hebraico, na concepção judaica, Sheol é o lugar dos mortos, é para onde os mortos vão. Não sei se tem alguma tradução diferente. Como? Sepultura, é uma boa tradução. O que o texto está falando aqui é o seguinte: você vai bater no seu filho, você vai livrar ele da morte. Você vai livrá-lo da morte. Não é à toa que você vê muita criança aí que nunca foi disciplinado pelo pai e morre cedo, porque se envolve em coisa errada, não vê os limites da vida, não sabe aonde deve e não deve ir, não tem valores que o norteiem, faz o que quer da vida e acaba morrendo cedo. Então a disciplina, ela é uma expressão de amor, ela é uma expressão de cuidado e ela é uma ferramenta que Deus usa para livrar da morte, conforme a criança vai crescendo. É nesses termos que a Bíblia apresenta, muito diferente do que a psicologia diz por aí hoje. Outro texto, Provérbios 29, 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha aqui que o texto fala que a criança que é entregue a si mesma traz vergonha para a mãe. Envergonha o lar. E aqui a gente pensa em vergonha, talvez a gente pense em vergonha no sentido daquela criança que dá show no mercado, né? Igual aquela propaganda famosa da Chicória. Acho que os mais novos não vão lembrar, da criança que faz escândalo no mercado. Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Mãe, me dá uma chicória. A criança chuta o carrinho, faz negócio no carrinho. A gente pensa que envergonhar aqui tem esse sentido, mas aqui a vergonha é algo maior. É trazer desgraça sobre aquela família. O filho que não é disciplinado, o filho que a mãe larga, deixa, uma hora ele aprende. A mãe, o pai que não disciplina, vai trazer desgraça, vergonha sobre a própria casa, sobre si mesmo. E aí o versículo 16 fala da multiplicação dos perversos. Então a gente vê aqui, pode haver uma conexão aí, né, entre o 15, o 16 e o 17, porque o 15 fala sobre correção, o 17 também, o 16 está aí no meio. Qual seria a relação então? Num mundo onde os filhos não são corrigidos, eles crescem perversos. E onde os perversos se multiplicam, o que acontece com a sociedade? Caos. É bem o mundo que a gente vê hoje, né? Hoje todos os modelos educacionais falam que você não pode corrigir o seu filho, e a sociedade está muito melhor do que 20 anos atrás, não é mesmo? A perversidade se multiplica, porque falta disciplina, falta correção. E aí o texto fala: corrige seu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ao invés de envergonhar, vai te trazer prazer, vai te trazer alívio, vai te trazer alegria. Os outros textos que estão ali, Hebreus 12 e Apocalipse 3, mostram Deus com uma postura disciplinadora. O próprio Deus disciplina os seus filhos. Hebreus fala isso, Apocalipse fala isso também. Deus como Pai tem essa postura disciplinadora, e os crentes imitam a Deus quando fazem isso. Então essa questão da disciplina física, por mais que ela seja muito polêmica aí fora, ela não tem que nos chocar. A Bíblia fala sobre isso. E aí você vê notícias como essa aqui, que foram divulgadas quando o Milton Ribeiro, né, ele se tornou ministro da Educação. E sem entrar no mérito das polêmicas envolvendo ele agora, ou o tempo que ele esteve no MEC,
O que chama a atenção de notícias como essa é que a mídia fez um alarde tentando desacreditá-lo, ele que é um pastor presbiteriano, tentando desacreditá-lo porque ele ensinava que a educação das crianças deve envolver dor, aqui se referindo à disciplina física. Então a matéria diz aí, novo ministro da educação já defendeu educar crianças com dor. Quando você lê essa matéria, você pensa o quê? O cara vai mandar ajoelhar no milho, as professoras vão voltar a pegar a régua e bater na cara da criança, vai ser um caos de novo. Essa é a ideia que querem implementar, essa ideia é antagônica, né, que querem implementar contra esse modelo aqui. Então, após o anúncio da nomeação para a chefia do MEC, publicações nas redes sociais recuperaram o vídeo do pastor. A internet não tem jeito, você não tem como se esconder ali, né? Publicado há 4 anos pela Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em que ele fala à comunidade evangélica sobre a vara da disciplina e a importância de disciplinar as crianças. Com essa notícia, existe aquela ideia arcaica. Olha como ele é arcaico. O nosso ministro da Educação é um retrógrado. Ele ensina hoje, pleno século XXI, onde já se viu? Pleno século XXI, ele ensina a disciplinar a criança fisicamente? Não existe. Isso não existe. Tem que ter o tapetinho da vergonha, tem que ter lá as lições, tem que ter isso daí. Não é mais assim que nós educamos. Esse cara parou no tempo. Mas, independente de quem ele seja, o Milton Ribeiro aí, não conheço pessoalmente, não sei da fé dele e tudo mais, o fato é que, se ele ensinou isso biblicamente, ele estava certo. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que o crente tem que usar a vara. Então, se você apanhou dos seus pais e você tem ódio por causa disso, eu odeio meus pais porque eu apanhei deles. Não tenha ódio deles. Isso foi uma prova de amor. Isso foi realmente uma evidência do cuidado, do zelo que ele tem, que eles tiveram por vocês. Se vocês estão vivos aqui hoje, Deus pode ter usado isso para preservar a vida de vocês, para livrá-los de males terríveis, por meio da disciplina física. Agora notem o seguinte, existe um detalhe desse processo de disciplina que é importante. O primeiro detalhe é a questão da proporcionalidade, como eu disse. Você não deve exagerar. O crente sempre tem que ter equilíbrio. É o que diz aqui outra aspas do Andreas Kostenberger. Ele fala assim: conforme mencionamos, porém, os pais não devem usar a posição de autoridade para irritar os filhos, mas sim tratá-los com bondade. Pais e mães devem encontrar equilíbrio entre a devida disciplina e o cuidado e o apoio oferecidos com amor. Nem o pai incentivador, que deixa de disciplinar os filhos, nem o disciplinador severo cumpre o ideal bíblico de criação de filhos. O crente não é um espancador. E é essa figura que passam com notícias, com manchetes, com textos como aquele. Que o crente é alguém que espanca os filhos. Que as crianças chegam na igreja com o olho roxo. Isso não é correto. O crente não faz esse tipo de coisa. Por outro lado, o crente, a pessoa que adota a posição de não disciplinar, está errada também. Então onde está o crente? Está no equilíbrio. O crente, ele sempre tem equilíbrio, ele sabe dosar as coisas. Deus, o Pai, por excelência, disciplina os filhos fisicamente, às vezes até com a morte. O pai não vai matar o filho, não é isso que nós extraímos disso. Mas o que nós aprendemos é que a disciplina física faz parte da paternidade, do exercício da paternidade. Mas isso tem que ser exercido com responsabilidade. Especialmente porque o pai muitas vezes pode disciplinar o filho com ira. E na hora da ira o pai exagera. Então é por isso que é bom você saber, quando você for pai, né, a hora que você vai disciplinar seu filho, para que você tenha muita clareza, muita consciência do que você está fazendo, para que você não cometa excessos. Então esse é um elemento importante, o equilíbrio. Mas tem outro elemento também que é importante, que é a história de Deus com o seu povo, mostrando uma mudança na abordagem da disciplina, ou melhor, uma mudança na abordagem educacional. O que eu quero dizer com isso? É dito hoje também que os pais não podem falar não para os seus filhos. Se você falar não para o seu filho, você está traumatizando ele. Você não pode falar não. Você está colocando uma barreira no cérebro dele que nunca mais vai sair. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, numa visão panorâmica, a gente vê que quando Deus tirou Israel do Egito e estava formando ali uma nação, dando leis, dando preceitos, ensinando o povo a ser gente, ou ensinando a gente a ser povo, nós percebemos que Deus coloca nãos. Não matarás,
não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo. Isso porque o povo estava nascendo naquele momento. Eles precisavam de uma educação nesses moldes, nesse modelo. E quando você é pequeno, você não adianta seu pai ter uma constituição lá assim, cheia de parágrafos, artigos, incisos e tudo mais. Existe um aspecto educacional mais objetivo. Não! O bebê vai lá e quer pôr o dedo na tomada. O que o pai fala? Não põe o dedo na tomada. O menino vai lá, vai na visita e começa a fazer os pais passarem vergonha, querendo puxar tudo, jogar enfeite no chão, querendo fazer bagunça com a comida. O que o pai fala? Não é para fazer isso. Quando a criança começa a fazer bagunça com os brinquedos e é hora de dormir, o que o pai fala? Não, agora é hora de dormir, não é hora de brincar. Então, quando nós estamos no momento inicial da nossa vida, a gente não tem ainda a nossa consciência tão aguçada assim. A gente não sabe fazer grandes raciocínios. O bebê não fica lá, nossa, mas será que eu estou honrando os meus pais? Ou será que eu estou apenas existindo em rebelião? O bebê não fica assim. O bebê não tem esse discernimento. Ele precisa de limites claros. Não e sim, faça isso e não faça aquilo. E na didática de Deus, foi assim que Deus começou com Israel. Não mate, não furte, não inveje, não cobice. É assim que a coisa funciona. Com o passar do tempo, quando a gente chega no Novo Testamento, quando nós olhamos para a realidade da igreja, para a realidade dos crentes, nós não temos mais um código legal. Nós ainda temos, claro, ordens, não faça isso, não faça aquilo, nós temos isso, é verdade. Mas agora, nesse novo momento da revelação de Deus, da história de Deus com o seu povo, nós temos um valor muito grande dado à consciência. Olha, é errado usar, para as moças, é errado usar saia aqui, o certo é usar saia aqui, errado aqui. Como é que funciona isso? Não tem uma regra de aqui ou aqui. No Antigo Testamento tudo era mais rigoroso nesse sentido, mas agora você tem que usar a sua consciência. Você tem que ver se aquela roupa que você está usando é adequada, se aquilo que você está fazendo é certo. Não existe uma regra para tudo. Existe um exercício de consciência porque o Espírito Santo agora habita no crente. Se você é crente, o Espírito Santo habita em você. E ele dirige, ele orienta a sua consciência, ele sensibiliza a sua consciência para que você perceba qual é a vontade de Deus. E quando, pegando esse exemplo didático que Deus usa para conosco, quando a gente traz isso para a educação dos filhos, a gente percebe que em momentos mais avançados da vida, não adianta mais você disciplinar fisicamente, por exemplo, a criança, o jovem. Não adianta, tem gente aqui que é mais alto que os pais já. Se o pai for tentar te disciplinar, você segura, assim, a mãe fala, não vai rolar. Não adianta, não dá. O pai teria autoridade? Teria, mas a disciplina física não, parece que não casa mais. Imagina se o pai do Gotinha tenta disciplinar o Gotinha. Não dá. O Gotinha ia só fazer assim com o braço e quebrar já. Não tem condição. Não dá. Vai pegar a vara, vai quebrar a vara. Não tem condição. Gotinha ali, bodybuilder e tudo mais, não dá. Então já é outro momento. Agora, o pai do Gotinha ainda tem responsabilidade, ainda tem o dever de disciplinar o Gotinha se for preciso, de orientar o Gotinha se for preciso, de orientar os filhos mais velhos se forem preciso. Mas como que os pais fazem isso agora? Por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio de imposições, falando, você não vai em tal lugar, você está proibido. Você não vai andar com aquela galera, você não vai andar com aquela pessoa, você vai ficar sem celular. O modelo de abordagem muda um pouco. O modo de executar essa disciplina, esse ensino, muda um pouco. Porque a pessoa já cresceu. Há outros estímulos ali agora que fazem com que a pessoa caia na real, com que a pessoa se arrependa, com que a pessoa caia em si. Então a gente vê nesse exemplo da didática de Deus, começa com não, e depois apelando à consciência, e a gente transporta isso para a didática dos pais. Você tem que começar com a criança assim, esse modelo é preto e branco, e depois, com o tempo, você vai calibrando isso para outras formas de disciplina que a pessoa, que o jovem, que o adolescente vai entender. Ficou claro isso para vocês? Vocês conseguem perceber isso? Então, é assim que a gente pode encontrar esse equilíbrio na disciplina. A Bíblia fala que tem que disciplinar. Aqui na igreja, nós entregamos para os pais a Bíblia do bebê. Se não estou enganado, eu já ouvi falar de igrejas que entregam uma vara. Eu acho isso muito legal. Imagina os olhos da criança já.
Ali, todo mundo da igreja vendo um instrumento ali, ó. Tá aqui, ó, a vara. É isso daqui. Quem sabe um dia, né? A gente começa a entregar a Bíblia do bebê e a vara. Vai ficar legal. Né? Vocês não gostam? Helena não gosta da ideia? Tá escrito não? vara do bebê. Vara do bebê, vara do bebê. Diga, Kevin. Agora tinha um puritano que ele tinha versículos na Que aí já pega a vara, coloca uns versículos ali, né? Bom, aí é bem coisa de puritano isso aí mesmo, né? Mas um instrumento, uma ferramenta, né? Que numa cerimônia, né? Que eu estou falando aqui sobre entregar a vara para os pais, que lembra, vocês têm a responsabilidade de disciplinar o filho de vocês. Vocês têm a responsabilidade de fazer isso. Vai doer mais em vocês do que neles. Vocês podem ter certeza disso, mas vocês têm que fazer isso. Vocês precisam fazer isso. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão perder os filhos de vocês. A Isabela, quando era bebezinha, o pastor Marcos sempre conta essa história, né, amor? A Isabela, quando era bebezinha, ela fez bagunça lá na sala, ela não queria guardar os brinquedos. Não queria guardar os brinquedos. Era um brinquedo? Era um. Ela deixa ela assim, era um brinquedo, você não lembra. Mas a Isabela era bem bebezinha. E ela não queria guardar o brinquedo. E o pastor Marcos falou: você vai guardar o brinquedo. E ela, não. 2 anos? 2 anos já ia fazer 2 já bater no pé. Não vou guardar. E o pastor falou: não, você vai guardar. Não, eu não vou guardar. Você olha aquele catatal de gente e fala: não é possível que esse ser está me desafiando. Você vai pegar esse brinquedo e botar ali. Não vou. Toda voz de criança lá, nem sabe falar direito. Mas o pecado já está ali. E seu pai ficou o quê? Mais de 1 hora, né? Quase 3 horas ali. E a Simone já implorando, né? Sua avó estava olhando. Pelo amor de Deus, Isabela, guarda o brinquedo. Não vou guardar. Não, olha só. É isso daí. Mas aí você pode falar: nossa, mas que exagero, né? 3 horas nesse processo aí. Se o pastor Marcos tivesse cedido naquele momento, ele teria perdido toda a educação da Isabela na sequência. Se ele tivesse falhado ali, a Isabela ia entender que era ela fazer uma birra, fazer uma resistência mais prolongada, e aos pais dela iam ceder. Então, a Helena já puxou na capivara agora. 9 meses ela não queria dormir? 8 meses. A primeira vez que você apanhou com 8 meses. Vocês lembram a primeira vez que vocês apanharam? A Isabela contam pra ela quando foi a primeira vez. Já, desde os 8 meses já, Santa Isabela, a Ave Isabela já. Mas desde 8 anos, por quê? Porque não queria dormir. Foi disciplinado e dormiu. Olha só que sonífero, né? Melhor que maracujina. O bebê foi lá e dormiu. Porque o bebê faz. Você já viu o bebê fazendo birra pra dormir? O bebê tá cheio, acabou de tomar uma mamadeirona lá, tá de boa, tá com a fraldinha limpa, bercinho arrumado, tá na hora de dormir, mas o bebê não dorme. Começa a fazer mãe. Por quê? Ai, tadinha, porque essa carente é birra, é pecado. Tem que disciplinar mesmo. Tem que aprender que na hora que o pai manda dormir, é pra ir dormir. Agora, claro, quando a Isabela tinha 16, 17 anos, o pai dela mandava ela ir dormir, ele não tinha que disciplinar, né? Não, então, a hora de você ir dormir. Tá bom, pai, agora eu vou dormir. O celular, você está usando muito celular até de madrugada, eu vou tirar o celular. Vejam como a abordagem muda, mas o princípio permanece o mesmo. A disciplina continua necessária para ensinar, para tirar a maldade do coração da criança, do bebê, do adolescente, seja quem for. Então, o que eu quero alertar vocês é que toda essa polêmica em torno da disciplina física não tem que chegar na igreja. Na igreja é muito claro isso. Mas é evidente que nós reprovamos todo tipo de excesso. Nós reprovamos o pai que espanca, nós reprovamos o pai que realmente usa de uma violência abusiva, exagerada com os filhos. É claro que nós fazemos isso.
Nós reprovamos isso, nós não concordamos com esse tipo de coisa, mas nós também reprovamos esses modelos educacionais que a gente vê por aí, que dizem que o pai não tem que fazer nada disso. Então, eu lembro das vezes que eu fui disciplinado, eu lembro do terror que era, eu lembro que uma vez eu saí correndo da minha mãe, e eu tinha que abrir o portão, e eu não achava o trinco do portão, e parecia um meteoro vindo na minha direção. Eu falei, é agora, fechei o olho e só esperei. Mas nunca mais fiz o que eu tinha feito. Minha avó tinha me dado um presente, era um tênis prateado sem cadarço. E ela era muito bocadura quando eu era pequena, muito bocadura. E eu falei, esse tênis aqui é de menina. E aí, não era de menina, só porque não tinha cadarço, esse tênis é de menina. E minha avó, tadinha, tinha juntado dinheiro para comprar o tênis para mim. E aí minha mãe ficou doida, minha mãe falou, como é que é? E aí ela saiu correndo atrás de mim, eu saí correndo também. Eu falei, vou para a casa de trás, tinha um portão no meio. E para abrir esse portão, você tinha que botar a mão e abrir o trinco. Então você não viu o trinco. E quem disse que eu achava esse trinco? E eu lá, palpando lá, e só vendo minha mãe vindo, meu Deus, e o trinco, nada. Eu não consegui abrir, fui disciplinado e usei tênis depois. Olha só, até estragar, até fazer buraco no tênis eu usei. Nunca mais falei que o tênis era de menino. Resolveu o problema, né? Problema resolvido. Então a gente percebe essas abordagens didáticas de Deus. Eu gosto muito daquele episódio de Deus com Israel, em que o povo pede carne, porque eles já estavam enjoados do maná. E Deus fala, vocês querem carne? Tá bom, então eu vou dar carne para vocês. Deus enviou tanta codorna, mas tanta codorna, que o texto fala que saía codorna pelo nariz. Carne pelo nariz. Vocês não queriam carne? Então agora vocês vão ficar empanturrados de tanta carne. E eu me lembro uma vez que eu inventei para minha mãe que eu queria comer pizza, aquelas pizzas de frigideira. E já era tarde, tá? Minha mãe, quando você quer comer pizza de frigideira? Eu falei, mãe, eu quero, tá? E ela fez a pizza, eu atazanei tanto que ela fez. E depois eu falei, eu dei uma mordida, não quero mais. A minha mãe fez eu comer aquela pizza inteira, eu comecei a fazer drama. Eu vou vomitar. Depois eu falei assim, se você vomitar, você vai comer junto. Se você vomitar a pizza, você vai comer pizza sabor vômito. Você vai comer tudo. E eu, aí a minha avó já não, tadinho do menino. Minha mãe, não, ele vai aprender, que é isso? Tá falando de boba aqui? Enfim, a pizza eu comi lá, não vomitei, claro, né? Sabia que ia ser pior se eu vomitasse, né? Então, não queria experimentar essa tendência aí gastronômica. Mas a gente vê que isso daí, a didática de Deus é assim conosco. E os pais têm que implementar isso daí para que a gente não tenha multiplicação da perversidade dentro da igreja e fora também, né? Muito bem, mas para a gente terminar, eu queria falar desse slide aqui com vocês, porque em contraste a tudo isso, em contraste aos pais que reconhecem a pecaminosidade dos filhos, em contraste aos pais que reconhecem que precisam disciplinar os filhos, dos pais que sabem que os filhos erram, você tem um modelo de paternidade negligente, que é o típico caso da dona Florinda e do Kiko. O tesouro, né? O tesouro nunca está errado, é sempre os outros, é sempre o seu Madruga que está errado. Parece que o Kiko seja o diabo na terra com o seu Madruga, né? Mas é sempre o seu Madruga que apanha e o Kiko que fica ali isento de responsabilidade. E esse modelo de criação é o modelo que a gente tem visto hoje ser reproduzido a rodo. Tem aí uma chartzinha aí de como era a relação entre pai, professor e aluno décadas atrás e como é hoje. Então ali no primeiro quadrinho você vê os pais na reunião os pais ali na reunião semestral, né, bimestral, os pais falando com o aluno, que notas são essas? Então falando, olha, você não estudou, você foi negligente e isso é o resultado do seu trabalho, você vai ter que corrigir isso, você vai ter que mudar isso. A professora é correta e o aluno erra. Hoje o quadro inverteu. Hoje, se o aluno tira uma nota baixa, a culpa é de quem? Do professor. Inclusive a Isabela, que é professora, né, até quarta-feira, né, você é professora, a Isabela ela tem reunião de pais. E na reunião de pais ela fala que é exatamente assim. Os pais chegam e falam, a culpa do meu filho ir mal na escola é sua. O meu filho é um santo. O meu filho é um anjo. O menino é o capeta. O menino é o demônio na sala, mas a culpa é da professora. O menino não faz a lição de casa. No caderno do menino tem outra letra que não é a dele, porque alguém fez a lição para ele. Mas a culpa
É da professora. O menino é preguiçoso, fica o dia inteiro largado jogando videogame, jogando Minecraft e o que for aí. Mas a culpa da nota baixa é da professora. Por quê? Porque a criança é intocável. Não atinja o meu filho. É uma síndrome de Eli. Olha ali o que diz o texto de 1 Samuel 2. E olha o que acontece com essa família, com esse núcleo familiar. Dentro ali do contexto do sacerdócio, dos sacerdotes. Contexto sacerdotal. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli, do 22 ao 25. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, a porta do tabernáculo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quando você olha aqui, você fala: nossa, mas o Eli, ele está repreendendo os filhos. Ele está falando: olha, isso aqui que vocês estão fazendo não é certo. Vocês estão pecando contra Deus. Na primeira leitura, parece que o Eli está cumprindo a sua responsabilidade de pai, de educar os filhos. Mas quando você olha os versículos 29 e 34, olha o que você vê aí. Isso daqui é Deus falando para Eli: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? O texto fala, na avaliação do próprio Deus, que Eli honrava mais os filhos do que a Deus. O compromisso de Eli era maior com os filhos dele do que com o próprio Deus. Versículo 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E é o que acontece logo na sequência. Você vê a disciplina de Deus vindo fulminante sobre esses dois aí. Mas você percebe que a paternidade de Eli era deficiente. Ele não disciplinava os seus filhos. Ele passava a mão. Ele era um dono florido. Ele tratava Hofni e Finéias como tesouro. E tudo que eles faziam de errado, dormindo com as mulheres ali na porta, as mulheres que serviam ali no tabernáculo, todas as outras coisas que eles faziam, que o texto descreve aqui, isso daí ele meio que passava a mão na cabeça dos filhos. E você vê muito pai fazendo a mesma coisa hoje. E às vezes dentro da igreja, o professor das classes chega para o pai e fala: olha, o seu filho, hoje ele bateu no outro aluninho. O meu filho? Não. Alguém deve ter feito alguma coisa para o meu filho, porque o meu filho em casa ele é um amor. Aí você vê os reels, né, os stories da casa, criança subindo pela cortina, a criança botando fogo em tudo. A criança já é um capeta em casa. Chega na igreja, ela não vai virar um santo, pelo contrário. Enquanto o pai está aqui, a criança vai fazer do parquinho um inferno, vai fazer um caos ali. Mas a criança, não tem nada de errado. E o filhinho ali do lado: mamãe, realmente, mamãe, pobrezinha de mim. E a mãe falando que todo mundo é culpado, menos o filho. Isso acontece com Davi também. Olha lá 1 Reis 1. Davi não foi um bom pai. A gente não tem tempo de abordar a paternidade de Davi, né? Como Davi criou seus filhos, mas surpreendentemente a gente sempre vê Davi como um bom exemplo, alguém que era temente a Deus, alguém comprometido com Deus, mas Davi não foi um bom pai. Davi não foi um bom pai, não exerceu corretamente o seu papel. Pode ter sido um bom rei, mas dentro de casa ele foi negligente. Olha o que diz aí 1 Reis 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, aqui Davi já está velho já. O livro dos reis começa com Davi já bem idoso. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei.
filho de Davi está falando, quer saber, eu vou assumir esse rei aqui, porque meu pai vai ficar muito velho, agora é minha hora de brilhar, eu vou assumir a responsabilidade aqui. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora olha o versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Ou seja, ele nunca foi questionado. Por que você está fazendo isso? Da onde? Por que essa postura? Da onde que vem isso? Você está errado. Isso nunca veio dele. É um pai com síndrome de Dona Florinda, que não corrige os filhos, que parece fazer vistas grossas aos filhos. Então tudo que a gente vê hoje em dia acontecendo, tanto fora da igreja, mas infelizmente dentro da igreja também, é muito reflexo disso daqui. É muito reflexo de uma síndrome de Eli, que continua existindo nos nossos dias. Então meu apelo a vocês é que quando vocês forem pais, vocês não sejam esse tipo de pais. E se você for esse tipo de pai, não fique nessa igreja, pelo amor de Deus. Se você for esse tipo de pai, vai embora, porque eu não quero ter que lidar com você e seus filhos. Porque se eu tiver que lidar com você e seus filhos nesses termos aqui, o bicho vai pegar. Eu vou falar, você está errado. Ah, mas pastor, não interessa, você está errado e você tem que corrigir o seu filho. O seu filho está errado. É assim que a banda toca numa igreja certa. É assim que a banda toca num lugar certo. Não há espaço para esse tipo de coisa aqui. Porque se você adota essa postura, os professores são respeitados ou desrespeitados? Ninguém respeita os professores. Ninguém liga para os professores. Ninguém coloca limites na relação entre aluno e professor. É por isso que tem aluno, hoje em dia, isso é comum de ver, que fica tacando móvel na sala do professor, bate no professor, morde o professor. Há casos que a gente conhece de aluno que é colocado numa sala e detona a sala de aula, simplesmente destrói tudo. Por quê? Porque o filho pode tudo. Num lugar sério, numa família séria, não é assim que a banda toca. Quem manda na casa são os pais. E eu vou arrancar essa estultícia na marra. Vai sair na vara, vai sair no tapa essa maldade do seu coração. Isso vai resolver. Aí os diagnósticos que vêm, a criança é assim porque ela tem TDAH. Ela tem, como que é? TDAH é hiperatividade. Ela tem hiperatividade. Ela é violenta porque ela tem hiperatividade. Eu resolvo essa hiperatividade rapidinho. Rapidinho você resolve isso daí. Não precisa de psicólogo, psiquiatra, laudo, não precisa de nada disso. Não tem necessidade disso. Mas os pais estão confiando a educação a outras pessoas, a outros modelos, e não a Bíblia. Então um dia, quando vocês forem pais, lembrem disso. Agora eu sou pai, eu vou lembrar daquele estudo que o pastor Nicolas deu quando era jovenzinho, nem tinha namorado ou namorada ainda, e aí eu vou lembrar e vou aplicar isso. Legal, aplica. Se você não aplicar isso na sua vida, não fique aqui, porque eu não quero ver o que seu filho vai virar. Não quero ver. Ele vai virar um perverso. E você vai mandá-lo para a sepultura mais cedo do que o normal. Então, lembrem-se disso aí. E se vocês, quando adolescentes, quando crianças, apanharam dos pais, você nunca perdoou seu pai por ter disciplinado, para com essa bobeira, para com essa besteira e veja isso como uma prova de amor, como algo que Deus, uma responsabilidade que Deus colocou para os seus pais e eles fizeram o uso correto disso. Claro, às vezes os pais erram, às vezes os pais podem se exceder, às vezes os pais podem ser injustos em alguma avaliação, mas o princípio bíblico é claro, e isso não muda. Independente dos pais, às vezes, errarem aqui ou acolá, esse princípio ele tem que ser implementado. Então, o que eu tinha para falar de disciplina física aqui, né, nesse slide, era isso. Era esse elemento aí e a questão do respeito aos pais, reforçando o que a gente falou. Que a obediência aos pais é enfatizada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não tem para onde correr. Se você é desobediente aos seus pais, você está cometendo um pecado terrível. E você tem que parar com isso agora, imediatamente. E obedecer integralmente, prontamente, de coração aos seus pais. E se eles te disciplinarem, eles têm a autoridade dada por Deus e a responsabilidade para fazer isso. E na próxima ocasião a gente segue aí, falando agora de outros elementos mais breves a respeito da relação de pais e filhos. Beleza? Sim. Atualmente, como eu entendo nessa educação, tem um modelo de educação hoje em dia que está tomando um certo chama psicologia, educação positiva. Que
escola a gente tem um modelo de família que adota essa educação positiva. E um dia a menina estava dando muito trabalho. A mãe foi no colégio e estava falando com a menina, né? Muito calma, mãe. Na educação positiva, não podia usar palavras brutas. A menina na frente de todo o colégio apontava na cara da mãe. De todo o colégio. E, Bem positivo, muito positivo isso aí. A menina teve que ser convidada a se retirar do colégio porque não estava legal, tinha os professores e os colegas. Olha só. Tá, essa ideia da educação positiva é assim: se o seu filho faz uma coisa errada, você não foca no que ele fez de errado, você foca nos elementos positivos que ele poderia fazer. Então, seu filho te desobedeceu, mas filho, olha que legal se você obedecesse, olha que legal tal coisa, você é tão bom nisso, né? Mas isso daí é uma grande bobeira, tem que corrigir o que está errado, isso está errado. No momento certo eu exalto o que está correto, mas a disciplina tem que ir para aquilo que está errado. Você errou, você tem que aprender, você tem que corrigir isso daí. Então, às vezes eu tenho receio, vou ser muito honesto com vocês, eu tenho receio que quando os pastores, quando profissionais da área como a Isabela falem coisas assim, vocês pensem que isso é invenção, isso é exagero. Gente, não é exagero, não é contar, aumentar um ponto de um conto, não é. O contexto dentro e fora da igreja está desse jeito. Você vai em escolas, você não acredita as coisas que você vê e você ouve. É uma coisa que na minha época de escola era inadmissível. Uma criança dar um tapa na cara da mãe, não tinha condição. Você vê, até no humor, né? Aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, o jeito como a Rochelle educa os meninos. Meu, se uma criança hoje fizesse aquilo com a Rochelle, ela estava morta, né? E ela ia enviar a criança para a sepultura. Ela ia enviar a criança para o Sheol. Porque em questão de décadas, claro, ela tem um exagero, humor e tudo mais, mas em questão de décadas, de poucas décadas, a educação mudou absurdamente em todos os contextos, tudo. A escola não é a mesma de quando você tinha lá no primário, não é mais, aquilo morreu. O modelo educacional psicologizado tomou conta de tudo, e às vezes isso chega dentro da igreja. É aí onde a coisa perde o controle, porque a igreja é onde tem que ser a coluna e baluarte da verdade, a fortaleza da verdade, e tem igrejas que já caíram. Então, por isso que aqui na igreja a gente tem uma ênfase muito grande no departamento infantil, no modelo educacional que segue isso daqui. É claro, os professores nunca vão disciplinar uma criança, mas nós esperamos que os pais disciplinem a criança, que eles cumpram essa responsabilidade. Precisa disso, é um processo, faz parte do processo educacional. Então não pensem que a gente está exagerando. Isso daí é porque é uma escola de bairro, uma escola importante, uma escola gigante, não existe esse desrespeito com o professor. É claro que existe. A gente viu rico e pobre tem pecado, rico e pobre desrespeita, rico e pobre tem a estutícia no coração e tem que ser arrancado. Se não for, vai crescer, vai desenvolver, vai se tornar perverso e a sociedade vai piorar. Então estejam alertas a isso, não achem que é exagero, não é. O mundo está ruim e a Bíblia fala isso. Nos últimos dias as pessoas serão desobedientes aos pais. É isso que a gente tem visto em escalada exponencial. Beleza? Muito bem, então depois a gente continua isso daí. Vamos só orar agora para terminar nosso estudo e aí a gente passa para a próxima etapa da nossa reunião. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos disciplina. O Senhor é um Pai que, como é dito na sua palavra, o Senhor, por nos ter como filhos, o Senhor nos disciplina e o Senhor disciplina os filhos a quem ama. E a tua palavra diz que os pais que disciplinam os filhos amam os filhos. Ainda que o mundo fale que isso é uma expressão de ódio, que isso não funciona, que isso não é moderno, mas nós sabemos que a tua palavra é eterna. Nós sabemos que a tua palavra faz uma análise correta de quem é o ser humano e de como nós podemos corrigir substancialmente, em grande quantidade, em grande abrangência, os problemas do mundo caído. Nós sabemos, é claro, Pai, que um coração renovado só o Senhor pode dar. Nós sabemos que um coração disposto a se sujeitar a tudo isso é algo que só o Senhor dá por meio da ação do Teu Espírito, só por meio do Evangelho. Nós sabemos disso.
Mas nós, como pais, nós como filhos, precisamos olhar para tudo isso, para tudo que a sua palavra diz sobre esse assunto, com humildade, com submissão, sem tentar tomar atalhos ou outros caminhos que sejam diferentes da sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque ao longo de nossa vida, ao longo de nossa fase infantil, adolescência, juventude, o Senhor usou os nossos pais para nos proteger e nos livrar da morte. E muitas vezes o Senhor fez isso por meio da disciplina. Nós agradecemos ao Senhor porque hoje, se nós estamos livres da imoralidade, hoje, se nós estamos livres de vidas destruídas, ou até mesmo da morte, nós agradecemos ao Senhor porque uma dessas ferramentas foi a disciplina física que os nossos pais usaram, autorizados pelo Senhor, a quem o Senhor deu essa responsabilidade. Ajuda-nos a, no futuro, sermos pais que usem isso com sabedoria também, entendendo que esse é o único caminho que nós devamos adotar, que nós possamos adotar, que nós podemos adotar para criar os nossos filhos no temor do Senhor. Ajuda-nos a olhar para tudo isso com submissão e obediência imediata. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.